shalom, povo de Deus, povo abençoado. Estamos na nossa jornada, buscando esse Deus, buscando esse entendimento, porque nós necessitamos muito, queridos, da palavra do Senhor, amém? Depois de dizer isto, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica ao lado do leste do rio Jordão, e uma grande multidão o seguiu. E ali ele curou doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele, querendo conseguir alguma prova contra ele, e perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, de qualquer motivo, mandar sua esposa embora? E Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz que no começo o Criador fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois serão uma só carne? Portanto, o que ninguém separou, que ninguém separe o que Deus uniu. E os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar sua esposa embora e lhe dar uma carta de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a você o seguinte: o homem que mandar sua mulher embora, a não ser por causa de adultério, se tornará adúltero e se casará com outra mulher. Se casar com outra mulher. E os discípulos disseram a Jesus: se esta é a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda que não casam por causa do reino do céu. Quem puder aceitar esse ensinamento, que aceite. Então, essa primeira parte aqui, nós estamos vendo que os fariseus sempre estão procurando, Jesus, para atacar Jesus, e em casos bem críticos, Eles perguntaram para Jesus se eles não... Por quê? Porque é muito porquê. O casamento, irmão, nós já aprendemos que o casamento, ele é uma forma de Deus estabelecer o reino dele nas gerações. Então é muito importante você permanecer casado, Mas como ele diz bem aqui, esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado, pois há razões diferentes que alguns homens são incapazes para o casamento. Então tem muitas pessoas, irmão, que elas não são capazes para o casamento, Como está escrito bem aqui. Porque uns nasceram assim, outros foram castrados e outros ainda nem se casam por causa do reino dos céus. Então essa parte nós não podemos estar julgando A e B e C, Por quê? Porque são casos que têm que ser especificamente examinados pelas Escrituras, cada caso. Então é necessário, se você tem problema no seu casamento, é necessário você procurar um líder espiritual para que ele esteja lhe orientando pela palavra de Deus, a qual é a tomada de decisão que você tem que fazer. A separação de imediato não é bom, tá? É preciso que você receba de Deus um conselho pela palavra, para que pela palavra de Deus, pela orientação de Deus, você tome alguma decisão. Muitas pessoas hoje já se separam por incompatibilidade de gênio, por causa disso, por causa daquilo, e isso não é bom. Por quê? Porque a vida da pessoa, ela fica num ciclo vicioso. Porque Jesus disse aqui, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros, E outros ainda não se casam por causa do reino de Deus. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Então é necessário que você entenda qual é a tomada de decisão da sua vida com relação à sua esposa, com relação ao seu marido. Você que me ouve. Não é simplesmente você julgar pela atitude de um, pela atitude de outro. É necessário um contexto. O casamento, ele é um contexto. O casamento é uma vida, Um com o outro. Então é necessário que haja um contexto. Então eu convido você a procurar uma igreja. Se você é aqui de São Luís, nos visite, nos procure, para a gente estar ali lhe orientando acerca das tomadas de decisões. Porque Deus, ele tem um plano com você e com o seu casamento. Mas é necessário que você entenda
essas coisas, amém? Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôs as mãos sobre elas a orar, mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele lhe disse: deixa que as crianças venham a mim e não as proíbam, elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora, né? Então as crianças, irmão, elas são puras, né? Você, na congregação aqui, nós sempre falamos que as crianças, elas têm que ter prioridade, né? Que a gente aprendeu uma coisa muito errada, que as crianças, elas é a igreja de amanhã. Não, a criança é a igreja de hoje, tá? Às vezes tem um parente, né, com muita dificuldade, lá na UTI, ele é uma pessoa bem conhecida na cidade, uma autoridade policial, uma autoridade política, que quase não vai numa igreja. Mas a criança, a netinha dele vem, e a gente ensina o evangelho para ela, e lá naquele quarto, ela chega lá e diz: vovô, eu queria que o senhor fosse lá na igreja me ver cantando. Aí ele vem. Então a criança, ela não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje, a prioridade de hoje. Então você, pastor que me ouve, prioriza as crianças na sua igreja. Prioriza o ensino, ensine as crianças, como Jesus disse, Provérbios 22:6. Ensine elas, para que elas possam ser instrumento poderoso de Deus hoje, não é amanhã, é hoje. Amém? Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo isso a vocês e é verdade. É difícil um rico entrar no reino dos céus. E eu digo ainda mais, difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil do que o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? E Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês, isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar, e em 12 tronos para julgar as tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmão, irmã, pai, mãe, filhos e terra, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Muitos agora são os primeiros, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Então, para herdar a vida eterna, irmãos, a única coisa necessária é: Deus tem que ser o primeiro da nossa vida, tá? Aquele jovem ali, ele tinha tudo, ele cumpria o mandamento, não adulterava, tal, tudo. Mas Jesus disse: tu quer ser perfeito? Vai e vende. Por quê? Porque Deus não era verdadeiramente o Deus dele era o dinheiro. Tanto que quando Deus tocou, contrariou o rapaz, contrariou imediatamente. Sabe quando a gente sabe que Jesus não é o centro, não é o primeiro da nossa vida? Quando toca naquilo que a gente mais ama, que contraria a gente. A mesma hora Jesus tocou no que era a ênfase do jovem. Então faz o seguinte: vai pegar o teu dinheiro e dá todos aos pobres. Aquilo ali era um teste, irmão. Não era para ele dar o dinheiro. Deus estava testando ele e mostrou que ele foi reprovado.
Talvez isso que você está passando na sua vida hoje, essa tribulação, seja um teste de Deus. Deus quer ver se você realmente vai ser fiel. Amém? Que você seja fiel, que você seja firme, que você dê a resposta que Jesus queria ouvir. Jesus queria ouvir a resposta deste jovem, tudo bem, eu vou agora. Mas não foi essa que Jesus ouviu. A Bíblia diz que ele saiu contrariado, frustrado, revoltado. E perdeu a salvação, mesmo guardando os mandamentos. Então é necessário, meu irmão, que a gente seja integral de Deus. Integral, sem reservas. Amém? Shalom, shalom de Deus na tua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a leitura que você está fazendo. Deus possa te usar como um ensinador da verdade. Passe à frente esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não fique sem se inscrever, peça para alguém, né, colega sua, amigo seu.